Salve, salve, turma! Estamos começando por aqui mais um episódio do nosso Pod2Cast. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Agora, se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente para que fortaleça aí essa nossa comunidade e o nosso trabalho, certo? Galera, eu quero falar hoje com... Eu sou muito saudosista, todo mundo sabe, né? E para você que viveu, assim, os anos 80, anos 90, a gente vai falar sobre a vida noturna no Recife, as casas noturnas, as danceterias, boates. Mas antes, a gente vai para os nossos patrocinadores. Pod2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 99753-5235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações. 99638-5706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram, @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. É isso aí, estamos começando por aqui mais um Pod2Cast, recebendo aqui para começar o nosso bate-papo água, cafezinho, com essas personalidades que estamos recebendo hoje, que eu estou muito feliz, que é os DJs Érico Júnior e Esmerindo Vieira. O Esmerindo já é de casa, parceiraço nosso, conheci acho que em 96, quando fazia um programa aqui na Hits. E o Érico, que eu estou tendo, já conhecido demais, de fama, de nome, mas pessoalmente estou tendo a oportunidade de conhecer agora. A gente vai conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória nas picapes, como ele começou, e o nosso querido Esmerindo, nosso convidado, para dar um peso, para dar aquele grande finale no nosso podcast de hoje. Érico, seja bem-vindo ao Pod2Cast. Esmerindo, irmão. Sempre bom estar aqui, sempre bom, muito bom. Érico Júnior, fala pra gente, tu começou em que ano mesmo, cara? Cara, na verdade, a música sempre fez parte da minha vida, né? Desde que eu me lembro, a música fez parte e ela foi de forma importante, assim, ao extremo, porque desde antes de 10 anos de idade eu comecei a me identificar com a música e evoluiu e, enfim... o fato de ser DJ foi uma consequência de tudo que eu vivi na minha pré-infância, na minha pré-adolescência e na adolescência. Eu imagino que você deve ter tocado muito nas festinhas de assustado, né? Sim, nas garagens. Nessa época, você aprendia a tocar. Sim. Participando dessas no 3 coisas. em 1. O equipamento disponível na época, o top das galáxias, era o National, né? Era o National. Isso, era. Que é da Panasonic, se eu não me engano. É. Quem tinha aquilo ali era milionário. Então você verdade. juntava 2, 3 em 1 daquele, já que não havia mixer. E aí você passava de um para o outro, com aquela técnica ali, como é que eu diria, amadora, né? Não era profissional, mas era no começo. Aumentava um, baixava o outro. Isso lá em 82, por aí? Não, antes. Bem antes. 80, estava metido com isso aí. E aí, à medida que o tempo foi passando, foram chegando os primeiros equipamentos. E aí você, aos poucos, vai comprando e vai se profissionalizando na medida do possível. Porque profissionalismo mesmo só vem quando, como o termo diz, quando você começa a trabalhar e receber por isso, né? Entendi. As festinhas são aprendizado. Entendi. A gente recebeu aqui o Ebel Valois também, junto com o Esmerindo, contando a sua história, que começou lá nos anos 70, né? Metade dos anos 70 e tal. Então você veio dessa época, né, cara? Não, eu, como ouvinte, eu sempre acompanhei a música. Minha formação musical, que é a base musical de toda pessoa e, consequentemente, também de todo DJ, ela vem dos anos 70. Dos anos 70, eu tenho 61 anos, o auge dos anos 70 eu não peguei. Mas até 1980, por aí, ainda tocava muito disco music aqui no Recife. Né? Toca até hoje, na verdade, né? Mas na época a música sempre ela evoluía, ela sempre se substituía. E a disco sempre foi a base das casas noturnas do Recife nos anos 80, até 1983, ou seja, 3 anos depois de quando a disco começou a decadência, começou mais ou menos nos anos 80, ainda tocava, acho que 80% da noite era disco. Muito Bee Gees, Donna Summer. Não, porque a Donna Summer Donna Summer sempre tocou, porque tocou. ela vem dos anos 70 até o final dos anos 80. Sim. Ela tem muita coisa.
Eu acho que o último discos sucesso atuais. dela foi o Breakaway, né? Breakaway nos anos 80. Nos anos 80, Mas exato, nos anos é. 70, ela Demais, começou Let's ali, Dance, tá? 76, não, até antes. O primeiro Até sucesso antes, né? dela de verdade foi I Love to Love. Talvez você nem conheça. Mas Tina ela- Charles? Não, Ah. I Love to Love You, Baby. I Love to Love You, Baby. Sim. Essa é da nação. Sim. Tina- Até porque tem Sensuais. Tina Charles também, que foi um Tina sucesso. Charles, I Love to Love. I Love Aí to é Love, outra é. coisa, né? Mas, enfim, Dana Summer, ela é precursora dos Nenê do Disco, junto com George Moroder, que era o produtor dela. Foi produtor durante todo o período da disco e entrou pelos anos 80 ali, produzindo Flashdance, produzindo Eurythmics, produzindo uma pá de gente aí que fez muito sucesso. Érico, agora, quando você percebeu que você... Era isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero ser. Disco jockey, né? Quero ser DJ. Quando começou essa percepção de que aquela seria a sua profissão? Bem, na verdade, você tem aquilo como eu não planejei me tornar DJ. Eu fui vivendo a coisa de gostar de música, de comprar disco, de comprar equipamento. Eu trabalhava em outra coisa também na época, eu era funcionário público e usava o salário para comprar minhas coisas. Então, chegou num ponto que eu estava tão envolvido, eu trabalhava em 3 casas noturnas, eu tinha um programa na rádio, então... Qual era a rádio? Eu tive vários, mas eu tive na JCFM, trabalhei com o Hugo Esteves. Sim. Né? Meu amigo, um abraço para ele. Passou por aqui também, Hugo. Não, é extraordinário. Eu trabalhei na Rádio Cidade como convidado, fui convidado também na Transamérica. Enfim, eu passei por todas essas fases. Até 2003, não, 2000 e... Até 2000 eu tinha um programa na rádio. Programa não, participava nos programas. Mas não era um programa só meu, eu era participante. Entendi. E aí você oficialmente começou em 86? Não, ali é o seguinte, eu já vinha com as minhas festas, fazendo festa, aprendendo. Em 86 eu comecei a trabalhar fixo, recebendo por isso. E foi exatamente na Rainbow, né? Na que era Rainbow. dentro de um bar muito famoso ali no complexo das Graças, chamado Cravo e Canela. Ah, entendi. E aí, cara, não parou mais? Não parei. Não parei porque logo na sequência eu comecei a trabalhar como eu disse antes, tive período de eu estar trabalhando em 3 casas diferentes, simultaneamente, aí já começou a complicar o emprego, mas enfim, aí é outra história. Porque você você era funcionário público, Eu né? era funcionário Sim. e também fazia faculdade. Então, quanto mais eu trabalhava, mais minha vida, digamos assim, normal, entre aspas, se complicava. Entendi. Olha, cara, a gente estava conversando antes sobre a questão de saudosismo, né? Aí você disse, eu tô lá, né? Eu vivo lá. Eu vivo lá. Dois. Eu sou amante dos anos 80, cara. Eu agradeço muito a Deus por ter vivido uma época tão mágica. A gente veio do analógico, né, esse menino? Hoje a gente vive digital, mas viemos do analógico, uma época... não, porque tudo antigamente era melhor musicalmente. Era sim. Concordo Era assim, plenamente, não tenho medo de concordo. falar isso não, velho. Concordo Era melhor plenamente. mesmo, cara. Eu quero ver... Olha, a gente escuta uma música hoje a gente escuta um clássico, né? Até final dos anos 90, que começou a perder força, finalzinho dos anos 90, início de 2000, aí começou a desengrenhar, né? Mas a gente escuta um clássico dos anos 80, a melhor máquina do tempo é a música, na minha opinião. A gente viaja no tempo, que saudades. Essa geração de hoje, daqui a 20, 30 anos, quero saber qual é a herança que eles vão ter de flashback. Não, a música hoje, ela é extremamente descartável. Demais, Não tem como esse pessoal ter memória afetiva de uma coisa descartável como a música atual é. Daqui a 20 anos, a memória afetiva deles vai ser de outra coisa, que não a música. Entendeu? Enquanto que talvez muitos deles tenham uma memória afetiva que a gente tem. Porque a nossa música, a música dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, um pouco, mas ainda é muito mais forte e tem muito mais qualidade. E essa geração, quando ouve, reconhece isso. Entendeu? Então, no futuro, talvez as músicas que eles se lembrem são as músicas que a gente também gosta. Complementando isso, o Hit tem um corte nele, né? Tem um corte dele muito bacana que ele fala, e ele diz assim, eu não estou aqui falando mal de ninguém. Quem fala isso? Hit. Ah, tá. Ele diz, mas Menina Veneno tem 40 anos e até hoje se toca.
Toquei antes de ontem na rádio, no Manda no Whats. E aí ele diz assim, Anitta, eu gosto muito de você, mas eu não sei se a música da Anitta vai Perfeito, atravessar cara. essas gerações. É. E não tem nada a ver com a Anitta, né? Não tem nada a ver com ninguém, na verdade. Mas ele está se referindo O momento, né? à longevidade que as músicas tinham, que hoje, infelizmente, não tem. Né? Isso mesmo. A gente tem muito cuidado para falar sobre essa questão de música, porque muita gente fica muito chateado, muito ofendido, mas é porque eu acho que não tiveram a oportunidade de viver aquilo que a gente viveu, de conhecer Perfeito. o que a gente conheceu. Eu tenho uma filha de 17 e um filho de 21. Perfeito. Outro dia meu filho mandou uma mensagem escutando Legião Urbana. Ele disse, pô, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dos nossos encontros, dos nossos bate-papos, eu lembro no carro, porque eu fiz questão de manter Sim. vivo isso. E embora eu conheça também, porque é muito ruim a gente ficar por fora para... Qual o respaldo que você tem para dar uma opinião se você não conhece? Né? Então eu escutei alguma coisa. Agora, não tenho muita paciência de ouvir, né? A verdade é essa, né? Não, eu falo porque eu conheço. Eu vivencio, não, assim, eventualmente em eventos que tocam esse tipo de música e eu estou presente e eu vejo o que é que está tocando. Né? Então, eu não Tem é uma base, né? Não Tem é uma base. uma opinião Não é um achismo, distanciada, né? não. Não é um achismo. É, eu acho Assim, isso, né? a coisa evoluiu em alguns sentidos. Por exemplo, hoje a música eletrônica ela é muito mais popular do que antigamente. Sim. Mas é uma coisa absolutamente segmentada. São o grupo que gosta de trap, só gosta de trap. O grupo que gosta Nicho. de techno, só gosta de techno. O gente grupo que escutava gosta de tudo, house, né? só gosta de house. Entendeu? E cada tribo vai pro seu evento de música eletrônica. Sim. Na nossa época era música eletrônica geral. Né? Inclusive, Não tinha as vertentes, não. né? não tinha vertente, mas todo mundo gostava de tudo. Drum bass, né? Drum bass também, mas É. aí foi mais anos... É muito anos- rápido, eu não anos gosto muito, 2000. não. Tem suas pérolas, digamos Certo. assim. Numa noite, Érico, você tocava quais estilos? Boa. Depende. Por exemplo, na Fashion Club, eu acho que foi a maior casa que eu já trabalhei e já havia essa segmentação. Então, eu tocava house, eu tocava drum and bass, eu tocava flash house, eu tocava flashback, eu tocava... Esse de house? Não é assim, house já foi uma coisa dos anos 80. Era muito diversificado. E teve um período curtinho que a gente chegou a tocar até funk. Funk da época, tá? Sim, sim. Que não Funk tinha... Miami? Não, aí eu nunca toquei. Como DJ, eu nunca toquei. Certo. Porque, não, assim, eu nunca toquei, não. Eu toquei. Porque não era perfil das casas Não, que você porque trabalhou, né? é até bom estar falando disso aqui, porque é o seguinte. Tudo que fez sucesso nos bailes nos anos 90, ou perto dos anos 90, foram os discos que chegaram nas casas noturnas nos anos 80. Você sabe disso, não sabe? Sim, sim. Só que esse estilo, Stevie B, Jorge Lamont, Naeja. enfim, esse material todo que vinha pra gente de Miami, nas casas noturnas não aconteceu. Não virava na pista. Não virava, não dava Não pista. é nem que o DJ não deu oportunidade. A né? gente Que- tocou, Isso. todo mundo tocou. Mas não lotava a pista? Não, as Quando pessoas começava não- a tocar, Esfriava. dispersava? Não, você trabalhava a música, porque você, como DJ, na época não havia nenhum preconceito com nada, porque era tudo novo, estava tudo tudo chegando pra chegando, gente. sim. Né? Então a gente tocava, mas o público Não correspondia. Não, como se diz hoje, não engajava. Né? Então, era sempre o house. E como era ao sempre o contrário, house. né, Érico? E como ao contrário, por exemplo, eu que vi... Chega um mais pouco- junto. Você tem uma voz boa, cara. Eu que vi um pouco mais, você é muito gentil, né? Eu que vi isso mais de perto, nas danceterias, Sim. assim, quando a gente toca... Eu toquei muito, tá? Eu toquei rock, tocava house e toquei eletrônico. E fui, inclusive, muito criticado. Eu disse, você não sabe o que você quer, não? Por exemplo, aí alguém que me viu... num baile funk, por exemplo, tocando uma música lá e me via tocando um violão, tocando MPB. Eu disse, qual é a tua praia? Eu disse, minha praia é música. Mas, voltando para a questão da festa, especificamente falando, tinha algumas músicas de house mesmo que não virava nas danceterias. Porque Certo. começaram a trabalhar muito isso e dependendo da região, né, onde você tivesse, aquelas pessoas não curtiam mesmo. E tinha gente que chegava a dizer assim, não gostei, né? Fazia pra vocês. Isso, entende?
Eu era muito insistente, tá? Muito insistente. Por exemplo, eu toquei Oingo Boingo em baile funk. E a galera dançava, porque porque a gente tinha uma legião de fãs, né? Seguiam a gente. Eu fazia festa itinerante, sexta, sábado, domingo. Era Clube Náutico. Cheguei a fazer Danceteria das Águias, dentre outros. Aí escancaram. Isso. E aí o que é que acontecia? As pessoas iam atrás. Sim. Você criou público, sabia que você estava na festa, eu sabia que você estava na Orva, o povo ia como hoje, né? Para onde você vai ter aí uma série de festas que você está fazendo aí, vários revival, que o pessoal vai na aérea que vai tocar, porque já conhece o repertório. Conhece a playlist do cara, Não, né? na verdade, eu estilo, né? agrego em cada evento meu um perfil um pouco diferente do qual eu participo, porque eu também vivi. Né? Era música que porque as casas também tiveram particularidades, né? Exatamente. Como as equipes de som também, porque tinha música que só tocava ali, teve música. O bom daquela época era assim, esse disco importado, alguém ia ter muito depois. As pessoas quando conseguiam isso, era uma conquista muito grande, né? Então você chega lá, por exemplo, eu não lembro que música foi, mas vamos dar um exemplo solto. Blue Savannah, quem tocou primeiro, a música virou, foi um sucesso. E isso ficava guardado na memória, não só Érico tem, só Érico toca, ou só tal casa toca, né? Não, eu concordo com você, mas em específico com o Blue Savannah chegou uma carrada aqui. Não, mas então foi isso só aconteceu. um exemplo. Mas é bom que o público entenda o seguinte, que chegavam poucos discos, poucos exemplares de uma música, ou às vezes um só. E aí, se esse disco fosse parar na mão da pessoa certa, ela virava hit. E aí todo mundo ia atrás. Na época, ou você tinha o vinil, ou você não tinha música. E ninguém queria gravar uma fita pra ninguém. Ninguém ia tocar. Quer dizer, até tinham DJs pouco profissionais que tocavam cassete, mas o cara só tocava mesmo quando ele tinha o vinil, porque ele tocava de verdade e com todo o recurso que o vinil permitia. Entendeu? E Érico, assim, chegava a tocar, mesmo os bons, quando dizia assim, rapaz, tem que tocar, porque eu não posso ficar de fora e eu não tenho vinil. Então, gravei no cassete ou uma fita de rolo, sei lá o quê. E depois teve o mini disc, que facilitou Tem, aí depois, eu estou dizendo, nessa época... Na época do vinil vamos mesmo, dizer né? aí, de 87, 88, que foi quando Até meados de os 90. importados chegaram, começaram a chegar de verdade aqui no Recife, os discos importados, até 92, 93, foi assim. Ou você tinha o disco, ou você não tinha Era música. muito bom essa questão da exclusividade. Exclusividade. E as pessoas diziam, eu fui em outros lugares, essa música não toca. E não tocava. Não porque tocava, não tinha o vinil. Que massa, O cara, às vezes, pegava o disco e Cara, a gente raspava conversou o isso rótulo. aqui. Esse menino me contou isso que eu achei muito hilário, Eu velho. eu peguei no Rio, né? Eu fui muito pro Rio, peguei muita coisa no Rio, foi muito bom essa época. E aí lá tinha, porque eles já fabricavam os vinis, né? E aí o selo, né? Aí eu comprei lá 1000 selos e aí eu tinha em casa. Aí quando começou a chegar isso, que era exclusividade, eu ia lá, colocava um pinguinho de cola e botava em cima, botava a minha assinatura. Aí a galera, os amigos que iam no palco, os DJs, né? Os peru. O que é isso aí, meu irmão? Esse rapaz já veio assim. E o cara disse, meu irmão, e não tinha o... Como é que escuta hoje que você vê? O Kill? Não, pra identificar a música. O Shazam. O Shazam, né? Não tinha, né? claro. Então o cara escutava ali. Tá? Agora, tinha um amigo meu que ele levava um gravadorzinho. Olha pra aí. Não, e outra coisa, não é assim que você possa estar imaginando, não, o ouvinte aí, o espectador. É o seguinte, porque quando você descobriu o nome da música, era um processo. Até chegar Porque você nela. tinha que arrumar alguém que trouxesse o disco, primeiramente, porque não havia loja de disco aqui, depois foi que passou a ter. Mas mesmo quando passou a ter loja de disco, você tem que fazer a listagem para a pessoa ir a Miami, que era procurar o disco, aí achar o disco, aí trazer. Aí trazia Uma unidade. uma unidade. O cara tinha uma, aí você, depois de 3 meses, na melhor hipótese, né, Remédio? 90 dias. 90 dias ou mais. Aí você conseguia aquele disco. Aí você imagina, Aí, né? quanto tempo demorava para chegar esse disco? Quanto tempo demorava para trabalhar dois exemplares desse disco no Recife? Era mais 6 meses. Veja quanto tempo uma música durava. Isso pra começar, né? É. E depois que virava hit, aí... Rapaz, a música durava 6 anos. Como música nova. Durava 6 anos. Que época, né, cara? Hoje em dia a música dura uma semana. 15
15 dias. Tem suas vantagens hoje, né? O mundo digital realmente é muito bom, né? É Não, muito bom. a questão de você identificar uma música, você ter acesso, isso é perfeito, cara. Mas aí hoje o que é que acontece? As versões, né? Então, assim, ainda o DJ ele ainda faz esse malabarismo. Não, a exclusividade passou a ser a produção. A produção. Você produz suas músicas, você deixa as suas músicas do jeito que você quer. Ah, você não tem música autoral? Não tem, mas o som do cara é característico do cara, porque o cara modifica a música do jeito que ele quer e toca. Meu set, só quem tem o meu set sou eu. Eu posso tocar muita música que muita gente toca. Você trabalha... Mas o set você faz a sua... é diferente, porque tá. a versão é diferente, Certo. porque a introdução é diferente, porque Extended a mix, saída... essas coisas. Não, hoje em dia as músicas são muito curtas. Sim. Antigamente, por exemplo, uma música como Blue Savannah, que tem 6 minutos, você tocava ela do começo até o fim. Hoje o pessoal não tem paciência. Hoje não tem paciência. Mesmo a minha pista, ou a pista saudosista, digamos Se assim, vira muito mais rápido. se vira muito mais rápido. Você toca 3 minutos e meio da música, o que é muito tempo se comparado com as músicas atuais que toca 30 segundos. Mesmo numa festa, se você for numa festa de 15 anos, se você for ver como é que é o DJ tocando, esses DJs novinhos mesmo que estão por aí tocando, você vai ver que o cara toca... É a música primeiro, que a música não tem intro. A música já começa no refrão. Começa. Aí a música... A primeira estrofe, tem música a com segunda 2 estrofe, minutos. refrão, acabou. Acabou. Cara, já virou. Tem música com 2 minutos. 2 minutos. Já viu isso? 2 minutos. É a impaciência. Quando você pensar que vai... Não, a história da tela hoje, né? É assim, para parar num vídeo nosso, e a gente estava falando sobre isso, né? Porque daqui a pouco o Érico vai falar, a gente está fazendo um trabalho aí de base. Sim. Para uma dessas festas. Como prender a atenção das pessoas. O que é que você tem de diferente hoje para você fazer um vídeo e tal? E aí as pessoas dizem, rapaz, o vídeo não tem visualização, não tem nada. E tem outros que tem milhões de visualizações, bilhões, né? Qual é a diferença hoje? Então você tem que estudar isso, porque a impaciência é muito grande. E mesmo os adultos, eles também não têm essa paciência. Eles até assistem um vídeo um pouco mais longo, mas ele tem que ter um conteúdo muito bacana para poder segurar as pessoas. É muito interessante. É muito difícil hoje você viver isso. Então, quem entendeu isso, né, Ari? Essas mudanças, toda essa nuance toda aí no mundo da música, tudo relacionado à música, como a gente está falando aqui, você tem que vivenciar. Eu sou um felizardo, tá? Porque hoje eu tenho um filho de 21 e uma filha de 17 que me pergunta, pai, como é isso aqui no digital? Então, para mim é uma honra, né? Exato. Porque tem gente que ficou no tempo, tá obsoleto, não sabe nada. Leva um celular pro filho, ó, como é que faz isso aqui? Como é que desbloqueia isso aqui? E não é vergonha nenhuma, né? Mas eu, assim, porque... De qualquer maneira, a gente viveu a tecnologia, né? Porque você sai do vinil, vai pro CD, conta aí quais foram as mudanças. Não, para discotecagem, eu sou um estudioso do assunto, as pessoas começaram com vinil mesmo. Vinil. O vinil... Você alcançou os 78 polegadas? Não. Olha aí, meu pai tinha 78 polegadas, que era um disco um pouquinho menor, e ele, que antes ficaram só 2 velocidades, né? 2 rotações, 33 e 45, mas teve 78. Você tinha que colocar em 78 para poder ele tocar na velocidade certa. 78 rotações. 78. Aí ficou só 33 e 45. Existem... Muita gente não alcançou isso. Não lembro disso aí. E existem registros de gente nos anos 50, nos anos 40, com uma espécie de um equipamento fabricado caseiramente com esse tipo de passadisco e uma coisa muito artesanal, semelhante a um mixer no meio. Mas não era considerado discotecagem aquilo ali. Sim. Ó, a discotecagem mesmo começou a se considerar a partir dos anos 60. Do toca-disco. Do toca-disco por volta de 70, por aí, quando se inventou o beat matching. Né? Que é o que é a técnica de se misturar 2 músicas no mesmo tempo. Fazer com que as pessoas dancem sem precisar mudar o passo. A história do non-stop music. Non-stop music. Porque o que acontecia antes? O cara tocava, aí quando ele tocava de uma música para outra, todo mundo parava para entrar outra música. Exatamente. Virar ao lado do disco. Ou virar quando não tinha 2, pior ainda, parava literalmente. Mas mesmo quando passou a ter 2, quando não havia o beat match, ainda tinha um tempinho, ao invés de mudar o andamento completamente. Eu fui chamado várias vezes de impaciente, ansioso. Não, é muito agoniado. O cara não consegue escutar uma música. Não, a música não acabou, a outra já começou. Porque meu pai, por exemplo, botava o vinil e ele tocava inteiro, né? Com um espaço de faixa para faixa, né? Aí aquilo, eu disse, pô, a música parou, aí dá aquele silêncio, né? E a gente era acostumado assim, se a música para, o povo ia embora, né? Brum, né?
parou, acabou a festa. Então, essa história de não ter espaço e a música começa com isso também, né? Assim, acabar com... Como é que numa festa, você cheio de gente lá... Por exemplo, eu produzia algumas coisas, poucas coisas, não muitas coisas, né, em relação à banda musical, e a maior dificuldade era pegar um músico. Aí o cara disse, meu irmão, é porque você tem cabeça de DJ. Eu disse, então vamos pensar como DJ aqui, vamos fazer um ensaio que não tem, vira pra intro, vira pra... Disse, meu amigo, mas isso aqui é garganta, não sei o que e tal. Você toca com um negócio que já tá pronto. Muita resistência. Só que quando eles viram aplicado isso, alguns artistas aplicado na prática, funcionou e deu muito resultado. Porque mesmo quem está ou sentado numa mesa ou dançando, imagina uma banda. Aí o cara para um olha para trás e tal, agora vai ser o quê, né? Você vê muito isso. Essa é a forma deles trabalharem, sempre foi a forma deles trabalharem há muitos anos. Agora, é uma coisa interessante que eu vou contar agora. A convivência das bandas com os DJs fez com que eles adotassem completamente o jeito de trabalhar dos DJs. Hoje eles emendam as músicas umas nas outras, passaram a tocar todas as músicas que os DJs sempre tocaram e meio que no Recife eles substituíram totalmente os DJs. Que bom, né? Que totalmente. nos copiaram, né? Não, bom, mas ao mesmo tempo tomaram o mercado que os DJs deixaram tomar. Né? Eu posso dizer com algum orgulho que eu sou o único produtor do Recife que trabalha não exclusivamente com DJs, porque eu tenho festas minhas que tem banda também, mas eu invisto no mercado de DJs, as minhas festas, e eu tenho pelo menos 2 festas que são só DJs, e não tem banda, porque existe uma demanda para esse tipo de coisa, enquanto que para o grande público não tem. Entendi. Não tem. Se não tiver uma banda... É o contrário. Pode não ter DJ, mas tem que ter uma banda. Ô Érico, vamos fazer uma viagem agora no teu playlist de boates, né? Danceterias era um termo dos anos 80, né? As danceterias, né? A Clube das Águias era uma danceteria, né? Era. O primeiro termo seria discoteca, né? Discoteca que veio dos anos 70, isso. Dos anos 70. Aí eu lembro que eu dançava break. A história da era disco, né? Discoteca, que tem a ver como DJ, né? Discotecário. Discotecário, era o cara certo. do disco. Isso. Né? E paralelo a essa coisa de discoteca, dentro do segmento de música de pista, enfim, da noite, aqui no Recife e nos outros lugares também, tiveram os nightclubs, que são as boates, que a gente chama aqui de boates. Né? Casas noturnas, foi... Não, aí é diferente da discoteca. A discoteca é uma coisa mais popular. Certo. Assim como as danceterias foram depois. Certo. As boates sempre tiveram inseridas aí dentro desse contexto. Certo. Só que são coisas menores, são coisas mais elitizadas. As boates. A minha formação foi totalmente de boate. Boates. Casas noturnas, qual era a diferença? Não, a mesma coisa casa também, noturna, né? É um lugar que oferece divertimento noturno, mas não necessariamente no segmento de pista de dança de DJ. Ela pode ser até um stand-up, é uma casa noturna. Entendi. Então vamos lá. E você começou na Rainbow, né? Mas o teu playlist de boates, assim, tu começou depois da Rainbow. Quando surgiu a Overpoint na tua vida? Olha, aí vai ser o podcast todinho agora falando, que é muita casa. Não. É muita casa. É um bocado de casa, mas... Eu assim, conheci umas 10, pelo menos, com o Érico. Mas assim, as principais da minha vida foram Overpoint, Fashion Club e uma casa muito simples, mas uma casa que fez história na cidade do Recife há 10 anos atrás, que foi o Camaleão. Porque foi uma casa que não tinha estrutura, aflitos, né? Jamais vai chegar perto do que foi uma Over, do que foi uma Fashion Club, mas para a noite do Recife, foi a última casa que ainda está na memória das pessoas. Inclusive, eu pretendo fazer ainda esse ano a outra festa do Camaleão. Overpoint você entrou que ano, tu lembra? Cara, em 92, no final de 92. No final de 92. Vindo da Balacuda. Balacuda? Na verdade, da Balacuda e da Liverpool, que eu trabalhava ao mesmo tempo nas duas. Ali na Real da Torre. Balacuda. A Balacuda foi antes da Fan House? Foi. Lá no mesmo local onde foi a Balacuda, foi a Fan House anos depois. Certo. Me tira uma dúvida. Eu sou muito fã daquele tema de abertura da Overpoint. Sim. A abertura, ela foi feita... Quem idealizou aquilo dali? A ideia da abertura... A Overpoint foi a primeira casa a ter uma abertura.
A Overpoint tinha abertura numa época em que eu nem trabalhava lá. Eu trabalhava na concorrência da Overpoint. Certo. Tá? Então, quem teve a ideia de Qual fazer... era a concorrente da Overpoint, né? Nessa época era Liverpool. Liverpool. Só tinha Liverpool e a Over. Certo. Né? E na época anterior... Mas você disse Liverpool e a Over no mesmo segmento, assim, né? De público. Não, então. praticamente no mesmo nível. No mesmo Certo. segmento, Mas no mesmo nível. Mas existiam outras boates Não, também? existiam, mas as outras casas trabalhavam com outros públicos e tinham um outro segmento. Tá. Eu estou falando do mesmo nível. Ou a Liverpool e a Over era mais elitizada? Era mais elitizado. As duas eram concorrentes. Tá? Certo. Voltando à abertura, a JR, que é um publicitário, que era DJ da Over na época, Sim. ele, juntando a vivência dele como DJ e como publicitário, ele terminou fazendo uma produção de vídeo, porque ele, na época, ele tinha uma agência de publicidade, e ele tinha talento para isso. E fez a primeira abertura da Over pequena, que era uma abertura extremamente artesanal, mas que foi uma sensação na época. Tá. E essa abertura a gente não tem nem registro dela, porque ela foi feita na Center, que você já deve ter ouvido falar. Sim. A Center, antes de quebrar, ela já não cuidava dos arquivos dela. E já perdeu. Muita Beleza. gente perdeu muita coisa. A gente procurou achar isso aí e não então achou. fez na Center a primeira abertura. A primeira foi lá. A primeira, mas com o mesmo tema, né? A mesma música, né? Não, era outra. Não. A ideia de fazer a abertura da Over, que aí já foi a abertura de verdade mesmo, que exigiu uma produção musical, exigiu uma produção mais apurada de vídeo, também foi feita na Center. E teve a produção musical de Tovinho, todos aqui conhecem, na época na Estação do Som. Estação do Som. Que era ali na Madalena, né? Aí a ideia de unir, a gente uniu duas músicas, uniu Ronaldo Rezedá e As Frenéticas. As Frenéticas. Né? Que é o refrão, dance vem, dance mais, dance sem exatamente. para. A gente uniu as duas músicas, com a ideia foi de Júnior como publicitário e produtor de jingle. Certo. Né? A produção musical foi feita minha com ele, certo. Nós dois juntos. E a produção de vídeo, novamente, feita por ele. Certo. E aí a gente tomou a dianteira do geral. Era de meia-noite, né? Que você era soltava. De meia-noite. Não, de meia-noite não, de 1h da manhã. A noite era muito tarde, cara. De meia-noite não tinha ninguém na casa. Era mesmo, cara. De meia-noite, porque tinha um esquenta. Eu ia pros esquenta, para depois ir para casa noturna. Aí 12h10, 12h15, 12h30, 15 para 1 a casa lotava. Aí então, parava o que noite, vocês estavam tocando e colocava abertura. Colocava abertura e... Que era um telão, né? Eram 2 telões e vários monitores. Era quando começava a noite. Qual foi o horário mais tarde que você já finalizou uma festa? Rapaz... Porque esticava, viu, Ari? O negócio ia embora. Bem, e não se expulsava cliente. Não. Um dos áudios da música eletrônica foi na época da Over do Passo. Passo Alfândega. Então, o que acontecia da Over do Passo? A Over do Passo, ela estava ali num período intermediário, onde havia a cultura da música eletrônica, mas ainda havia o glamour da noite, que é outra coisa que acabou. Né? A gente está trazendo o glamour da noite para a festa da Over, que nós vamos fazer no dia 19 de setembro. Mas isso é outro assunto. Então, o que acontecia? A gente tinha um público, a gente tinha 3 levas de público. Aí tinha o pessoal mais velho, que chegava muito cedo, para comer um petisco, conversar, e ouvir aquela música do começo, que era uma música mais calma. Tinha o povo intermediário, que chegava já vindo de outros lugares, chegava meia-noite, 1h da manhã, e tinha o público que chegava quase de manhã, meio que para pegar um after. Caramba. Então, eu, como DJ, eu cheguei a tocar, a finalizar a noite no Passo de 9h da manhã. 8, 9h da manhã. Isso era normal. Tanto que esse processo se enraizou de uma forma que a gente teve que mudar o line-up. Porque eu não aguentava. Não aguentava a noite inteira. Não aguentava. Então, a gente terminou... Mostarda, na época, trabalhava com a gente no dojo. Ele é o DJ do dojo, que era um anexo,
que era um restaurante japonês, que tinha um DJ tocando. Isso na pelo Over? ambiente, na Over. Tá. E aí eu comecei a botar mostarda para tocar de 7 horas da manhã. Caramba. Eu não aguentava. Só voltar, isso é a Over das Graças ou já aqui no No Passo Alfândega? no Certo. passo. A Over da Graça já acabava mais cedo mesmo, Certo. porque enfim... Era uma casa, né? Era uma casa. A do Passo, você chegou a conhecer? Cheguei a conhecer. Pronto. A Over só cresceu, né? Ela, de 200 pessoas, passou para 500, de 500 passou para 900, que foi a do Passo. Cara, como foi efervescente a noite do Recife, né? Anos 80 e anos 90, né? quem Quantas viveu, casas, Não, quantas muita- boates. muita Eu saudade. costumo dizer o seguinte... Hipopótamos também, tu A tocou na Hipopótamo foi em São Paulo, não, em Boa Viagem, no Fator Hotel. Eu era cliente Eram da 3 Hipopótamo. unidades, Buenos Aires, São Paulo, Não, na verdade teve mais. teve mais. Teve mais. Rio, O auge tinha vários, tinha em Nova York. Tinha, Nova York. é, Agora, Nordeste, eu sou muito bairrista. Nordeste só Recife, né? Hipopótamos. Desculpa aí. Só. Não, quando a Que era Hipopótamo... uma casa também super elitizada, né? Não, quando a Hipopótamo chegou aqui, a primeira Over, ela tinha já 6 anos de aberta. Certo. Então, ela pegou a Over num momento de fragilidade, embora ela estivesse lotada, mas com muito tempo de casa já. Quando a Hipopótamo chegou, ela trouxe um outro conceito de casa noturna. Uma casa noturna como nunca tinha tido aqui. Uma casa noturna com restaurante, com bar, uma coisa extremamente sofisticada, fina, para trabalhar com AA mesmo. Certo. Quebrou a Over de banda a banda. Foi mesmo, velho. Oxi, mas menino. Mas aí foi pior para ela. Quem era o residente de lá? Nessa época ainda era só Júnior. Aí, quando a Over fechou para a reforma, ela passou 11 meses fechada para a reforma, e quando reabriu, também comeu o mercado todinho de volta e nunca mais foi pareada. A Audrey. Não, a Over. A Over, Por certo. quê? Porque ela não só... Ela trouxe um conceito ainda mais sofisticado do que o da Hipo e atualizado para o futuro. Entendeu? Enquanto que a Hipo trouxe um conceito diferente, que era um conceito antigo, que pouco tempo passou a ser ultrapassado, a Over trouxe um conceito novo para o futuro. Entendi. Entendeu? Porque o que era a Hipopótamo? A Hipopótamo era nada menos do que uma boate dos anos 70 melhor. Melhor porque trabalhava com público AA. Né? Porque a boate nem sempre tinha um restaurante, nem sempre tinha bares. Ela, uma casa, eu acho que é a casa mais famosa do mundo, dos anos 70, em Nova York, o Estúdio 54. 54. Ainda tem uma Estúdio 54 aberta em Las Vegas. A Hipopótamo seria uma espécie de uma... Não, de na estúdio verdade, todas as boates são uma imitação, da Estúdio 54. Uma inspiração. Uma inspiração. Inspirou, né? Paulinho, tá com as fotos aí já no... Vamos dar uma viagem no tempo aí para você falar pra gente. Colocar aí a... Peraí, deixa eu me ver aí. Cara, bicho, quantas boates... Tu lembra assim... Overpoint. Peraí. Vamos... Essa aí foi na Pink Elephant. Eu tava tocando lá nessa noite. Isso é Nando Banana? Isso é Nando. Nando, eu. Da Lua. Tu tá mais forte aí, cara? Tá, eu sou ex-gordo. É mesmo? Eu perdi 36 quilos. Porra, Fez redução, né? Não. Não? Não, foi Canetinha? correr, Sério? Fechar a boca? fechar a boca e academia. Cara, como tu era gordo, cara. Aí eu tava muito Gordo não, magro já. forte. Aí eu tava muito magro. Aqui Alexandre, dá pra voltar a volta anterior, por favor? Pronto. Alexandre Iluminador Pronto. da Lua. Alexandre, que é o nosso melhor iluminador que tem nessa... Que tá do seu lado? Do lado esquerdo. Ah, no o de canto. camisa verde. O outro é iluminador também, Caca, nosso amigo. Certo. Ele trabalhou comigo na Fashion Club também. Certo. E substituindo a Alexandre. E ali é a esposa dele. Certo. Aí eu tava gordo. Cara, tu é de camisa azul? Não, eu sou de camisa verde, não é verde? É minha camisa verde ali, não. Não, é azul. É azul? É. Eu sou daltônica, então. De óculos. De óculos. Rapaz, como tu tá diferente, Não é? bicho. Ali o outro dia que trabalhava com a gente lá, que é a Titio, nosso amigo Ricardo, e o outro Ricardo também, que trabalha comigo até hoje. Vai fazer a festa da Over comigo.
É de bar, de A e B, né? Sei. E eu ali, gordinho ali, com do auge dos meus 110 quilos. 110 quilos, bicho. O que é que tem mais aí? Olha aí. Ah, essa foto é antológica, velho. Essa foto é no Camaleão. Tá a DJzada todinha aí, ó. Juca Moraes, Nando olhando ali, sei lá o que ele tá olhando pro céu. Baiano, que é meu residente na Disco Night, que é uma das minhas festas. Bustada, eu, Sardinha e ali eu acho que é Túlio. Você Túlio. aí já tá com peso bem reduzido já, né? Não, porque isso aí foi 2018, 2017. Certo. Essa foi na Fashion Club. Um time parecido, né? Sardinha, Baiano, eu, Ricardo, Flávio, que é um amigo nosso. Nando embaixo. Junto com Dodi e Ali Balu. Na Fashion. Na apresentação de Cal Cox, que é um DJ internacional muito conhecido para Tocou os aqui. DJs. Tocou Bem. aqui. Gigante. Só que Você- na Fashion também. Na Na Fashion Club. discotecando aí, né? Aham. Ali eu acho que é Manelzinho, Manel Abraão, que é o Manel Araújo, que é o dono de lá. E lá no canto eu acho que é Alexandre, não sei. Não reconhecendo quem seja, não. Alexandre não, tá gordo. Tá gordo. bom Terminou, demais, Paulinho? né? Bom, essa foto é antológica, velho. Também na Fashion Club. Aí tem Era um muito monte- grande a festa, né, velho? Aí, ó, Marcos Média, Elias Cabuz, a esposa de um amigo nosso, DJ Caverna, Mostarda, Com a camisa da Transamérica. Geraldinho Bandeira, que é o dono da Cavaleira, Rui, Bahia, Aníbal, Renata Aguiar, eu e Flávio Crash. Sai no palco da Fashion Club. Pô, muito massa, cara. Muito legal, muito legal. Que viagem fantástica. Quem te inspirou? Assim, tem algum cara assim, cara, eu sou fã desse DJ aí, o cara... Vê bem, Teve- na tu minha teve- época, quando eu comecei a ir atrás de música e me interessar, havia umas coletâneas da Som Livre. Não só da Som Livre, mas de outras gravadoras que me fizeram chamar a atenção. Porque como é que esse povo bota essa música para tocar e mixa de uma para outra aí? Como é que mixa não, que esse termo nem existia na minha cabeça. Como é que ele faz isso aí? Era o disco Revelation, 1, 2 e 3, era o Papagaio Disco Club, Papagaio, desculpa. era os discos da Hipopótamos, todos os discos mixados pelos top DJs da Sim. época, né? O Revelation era do Claudinho Careca, o Papagaio foi de várias pessoas, mas o principal foi o Ricardo Lamonier, que também foi da New York City, que também é outra coletânea de discos famosíssimos dos anos 70, todo mixado também. E muito mais. E aí eu digo, meu Deus do céu, hoje, os que estão vivos são meus amigos do Instagram. E são pessoas que eu sigo, que eu me comunico, que eu tenho amizade. E, assim, me inspiraram para que eu procurasse o conhecimento para saber como funcionava o beatmatching, já que não havia podcast, não havia internet, não havia absolutamente nada. Muitos DJs aprendiam exclusivamente observando. Eu via o DJ tocando, e isso eu fui para as casas noturnas da época. Onde porque eu tinha as pessoas que me inspiravam nacionalmente, né, que era o caso desses discos, que o Brasil Sim. todinho comprava, Sim. e tinha o pessoal que tocava localmente. Uhum. Então, antes de ser DJ, eu fui cliente de casa noturna. Então, aqui a gente tinha Serginho Barros. Grande Serginho. Serginho Eu comecei era em rádio icônico. trabalhando com ele. Serginho, Um cara icônico. Serginho trabalhou, eu ia ver Serginho tocando na Broadway, que era no Centro-Sul, em Boa Viagem. Serginho nunca foi um DJ técnico, de planejar o repertório, de planejar o que fazer. Não, o Serginho era intuitivo. O Serginho ia lá e fazia. E dava certo. Ele não tinha um roteiro. Não tinha. Improvisava, Não né? tinha. Não, E era, velho. o ideal é que nenhum DJ tenha um roteiro mesmo. Certo. Mas Muito ruim isso não aí. daquele Um jeito. roteiro. O roteiro fazer toda noite o mesmo som não é bom. Ah, Porque claro, existe sim, aquela sim. sequência, o cara acertou, deu certo ali, né? Aí vai aquela ficar virada só e naquela. tal, Ele aí repete. Aí ele já lembra daquela É. mesma música, É. né? Entendi. Tem muita gente que não tem coragem, né? Porque assim,
ou vou levar uma vaia, vou não sei o quê, né? E o Serginho não tinha isso. Não, né? o Serginho não tava nem aí. O Serginho, ele meio porque quem inspirou o Serginho? Ricardo Lamonier. Você sabe disso? Gigante, sabia, não? Porque Ricardo Lamonier era o cara que ia pra noite. Ele foi o primeiro DJ a nível nacional a se apresentar. Ele não ia tocar, ele ia se apresentar. Ele ia com Era um macacão, show, né? Um show. cheio de lantejoula, peruca, não sei o quê. Ele já se inspirou em outro cara chamado Big Boy. Do Rio Tá, de Big Janeiro. Boy tá na história do rádio brasileiro. Sim. Big Boy. Big Boy. É o Você Mr. vê- Sun? Não. O Mr. Sun foi depois. Foi depois. É. O Big Boy foi o argentino ou o Mr. Sun que era argentino? Não, Mr. Sun é aquela Mr. argentina. Sam, Mr. Sam. Mr. Sun que era argentino. Inclusive faleceu agora há pouco, Faleceu, né? Faleceu foi. agora há pouco. O Big Boy morreu também faz há muito tempo, né? Muito tempo. É. Serginho se inspirou em Big Boy, Ricardo. o sucesso dele era o baile da cueca. Né? No Rio. Inclusive eu tive 2 discos dele, né? Que eram muito bacanas. Pronto, Big Alô, Boy. Crazy People, aqui fala Big Isso, Boy. Crazy People. Pronto. É, isso mesmo, perfeito. Ricardo Lamonier, ele era um grande locutor de rádio também, embora não fosse profissional. Eu tenho alguns programas dele gravados, ele se Ari apresentando. fala que é apresentador, né, Ari? Não é locutor, é apresentador. Hoje, né? Na época era locutor. É. Não, mas é porque tem uma Claro, diferença, o né? profissional é, e o que faz a mas né? perfeito, cara. Pode falar. Que E massa. aí Serginho era um deles. Já tinha outro cara chamado Fred Azevedo, que os caras conseguiam... Serginho nunca foi muito técnico, tá? Serginho tocava, usava o beat matching, mixava direitinho, mas tinha uns caras aqui que eram você talvez você nunca tenha ouvido falar, que era Fred Azevedo. Fred Azevedo era Sim. top. Ele com duas MK2 com duas Technics SLD1 ou SLD2, que era o equipamento mais parecido que O existia. pitch O era- Technics não é o MK2, não? Não, tem Não, vários. esse Technics é a marca. Certo. MK2 é o modelo. Modelo. Entendi. Entendeu? O MK2 nessa época já existia, mas não chegava aqui. Então, E era muito caro. Era muito caro. Porque não chegava aqui porque era muito caro. Né? Eu Também comecei em por causa- rádio trabalhando com MK2, que tinha. As rádios tinham Radiolab, né? Mas é onde eu comecei já tinha um MK2. Eu ficava viajando com aquele passadisco. ali. O MK2 de rádio, ele não tem pitch, né? Ele tem um pitch eletrônico, é esse? Ele tem um pitch do lado, sim. Mas aquele assim... Era, sim, o potenciômetro. Os que eu conheci, eles eram de rádio. Eram pitches eletrônicos. Ele dava- Era um cursorzinho Ah, assim. ó. não. Era. Os que eu vi. Potenciômetro. Eu gostava, sempre gostei muito do universo de DJs. Eu não sei porque eu não migrei para essa área. Eu ia dizer isso agora. Eu já sei contei a por- história. é. Eu morava no Cabo de Santo Agostinho, né? Sou filho do Cabo de Santo Agostinho. E eu ia muito pra boate, lá New Status. E lá tem um DJ paulista. Um cara de carro que tinha carro de som, né? O Flávio. Flávio. Flávio, né? Flávio Moura. Ele até faleceu. Aí eu só via na cabine com ele, vendo ele fazer aquelas firulas todas. E aí eu falei e tal, e ele me emprestou 2 discos. E eu ficava em casa, sábado à noite. Olha, sábado à noite eu não saía pra namorar, era pra ficar ouvindo o Cidade Dance Club, da Rádio Cidade, ouvindo vocês. Eu fiz muito aquele... Cara, eu era louco por isso. E ficava brincando arranhando os discos. E eu arranhei o disco dele. Meu amigo, pra entregar o disco a esse cara me deu uma lição de moral. Que eu acho que foi ali... Não, mas não tem eu acho que coisa foi ali pior que- do que o disco do abandonou, DJ né? arranhado, é Que ruim foi- demais. Eu coloquei álcool pra tirar tudo, mas não teve jeito. Não teve jeito. Mas aí, Mas você sabe que nós, DJs, nós tivemos nossos programas também, né? Sim, sim. Por exemplo, o programa que me inspirou, que fez com que essa minha vontade de evoluir, nem ser DJ, minha pretensão não era essa. Minha pretensão era adquirir mais conhecimento, porque era tudo muito difícil. Foi na Transamérica. Transamérica aqui local, a partir de 77, que já havia, foi a única FM que tinha no ar, ela não tinha um locutor. Você sabe disso? Sim. Era tudo Vinha gravado, vinha tudo de São Paulo. Tudo de São Paulo. Então, o programa que tinha na Transamérica em 1977, 78, até 79, até março de 79, não, até março de 80, era um programa chamado Discotech, né? Gravado em São Paulo, com os DJs das melhores casas de São Paulo, que era o DJ da Aquarius, DJ
enfim, vários DJs diferentes, com locutores da própria Rádio Transamérica, da própria rede. O estilo de locução era aquele impostado, vozeirão. Era mais conversado. Era. Totalmente. Era Eloy De Carlo, era Carlos Townsend. Sim. Eram que já faleceu também, o Carlos Townsend. Estampa. Já faleceu, eram os caras. Então, aí o Discoteca trazia esse formato fechado. Ali eu via, aí chegava de enrolo para Transamérica, transmitindo no final de semana, do sábado, de 10 à meia-noite. Certo. Eu era pré-adolescente ou adolescente e eu não saía de casa no sábado que fizesse, não. Não, podia ser a melhor programação do mundo. Depois de meia-noite, minha mãe não deixava eu sair. Então, exatamente, era. Não saía. Ou sai às 10 ou fica aí. Exatamente. Aí depois, quando a disco entrou em decadência, que foi por volta de 1980, em março, eles encerraram o programa. E quem substituiu esse programa foram 2 programas. Foi o Disco Night, Disco Night não, o Dance Night, que era de um DJ chamado Giancarlo Sete. Hoje é meu amigo, a gente conversa pelo Instagram, enfim. Esse já pegou a minha fase já dentro de Casa Noturna. Não tocando, mas piruando, como a gente diz. Sim. Né? Mas foi uma época muito difícil, porque como a indústria da pornográfica estava abandonando a disco, os discos não chegavam. E com a reserva de mercado que a gente tinha, não tinha como trazer o disco importado e nem a indústria nacional disponibilizava para a gente comprar. Então, foi esse buraco aí que eu estava comentando lá fora, não sei, enfim, que se tocou muita disco music quando a disco music já estava ultrapassada. Porque não tinha o que se tocar. Não se chegava mais. Não chegava mais. Então, foi exatamente essa janela. As gravadoras já estavam investindo em quê? U2, Simply Red. Certo. E as boates, de cara, não se entende identificação disso aí. Então, a maioria da noite, o cara abria a noite, era 45 minutos, 1 hora de música nova, entre aspas, e mais 3 horas de disco music, que era o que acabava a noite. Depois, aí foi entrando música mais nova, foi entrando rock porque esse tipo de rock era considerado vanguarda demais para a época, né? Que foi o que dominou a década de 80 na segunda fase, né? De 85 para cima. É tanto que as bandas nacionais surgiram exatamente aí, né? Os exatamente. Nacionais, né? Junto, elas se espelharam Cresceu nessas muito bandas. A New Wave, né? A New Wave. Exatamente. Que a New Wave foi uma evolução do rock clássico dessa época aí. Internacional. E aí Esmerindo se e inspiraram, Érico, né? o surgimento dos remixes, que eu me lembro muito quando surgiu o remix do Louras Geladas, do RPM, foi assim uma... Você fala dos remixes nacionais. Porque o remix internacional, ele já está aí desde os anos 60. Dos anos 70. O Michael Jackson, que eu sou muito fã. Os 12 polegadas... Ele não gostava de remixes. Os 12 polegadas, ele já vinha com essa opção, né? De versão mais curta, versão estendida, a capela, né? Já vinha. O Michael não gostava de remix. Mas se você for ouvir o Thriller, que é o disco antológico, icônico dele, não tem nenhuma música com menos de 4 minutos e meio, não. Não. As músicas já eram remixes. Sim. Entendeu? As músicas já eram trabalhadas para isso. E uma coisa interessante, nessa época havia um buraco tão grande que os discos importados não chegavam aqui, que quando um DJ como eu ia comprar, a gente comprava 2 discos de Michael Jackson, não era um, para poder mixar de uma para outra. Sim. Para aumentar a música. Também. Eram 2 discos de Ahá, eram 2 discos de Madonna. Depeche Mode já foi na segunda parte dos anos 80. Dos anos 80, certo. Na segunda mas parte. o Depeche, ele vem lá do underground, início dos anos 80, mas aí nessa época... Mas aqui mesmo que aconteceu... Just Can't Get Enough foi a primeira música de sucesso deles. Ela não estourou em pista aqui no Recife. Sim. Ela só foi ser tocada depois que ele estourou com o Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Aí passou a se tocar... aí se foi a resgatar as outras músicas, mas no mundo foi Just Can't Get Enough. Vamos dar uma viajada aqui em alguns clássicos. Vamos colocar as ombreiras aqui, né? Aí anos 80. Tears for Fears. Clássico, né, cara? Demais.
Nunca foi muito de pista, não. Eu acho que a música dele de pista que mais tocou foi Everybody Wants to Rule the World, que foi exatamente nessa transição do dance pro rock. Isso. Eu toquei bastante no Camaleão, no primeiro Camaleão, lá da Rua do Futuro Santos Dumont. Depeche, já no final. Depeche, o Camaleão tocou um pouco, o primeiro. O segundo tocou muito. E todas as casas tocaram muito. Todas, né? Todas. Aquela Galaxy, Dancing Tight. Aí Dancing Tight foi exatamente... O disco de Dancing Tight, o single de Dancing Tight, nunca chegou no Recife. Nunca. Chegou o álbum, quando depois que a música já não tinha mais nem graça. O single ninguém nunca teve. Aqui, da época, não. If You In The Fire. Tocasse muito. If In The Fire tocou muito na época da disco. Muito. In The Stone, Boogie Wonderland, enfim, todas. Fantasy, tudo tocou muito. É a melhor, sem segundo lugar, é a melhor banda de black music de todos os tempos. Fantástico, né, cara? Não tem pareia, não. Tem muita banda boa? Tem. Mas... Olha, eu tenho uma filha de 27 anos, ela foi para o show agora do Harry Styles, que eu curto, eu gosto do som dele, em São Paulo. Ela, quando entrou no Uber, tava tocando, ela mandou mensagem para mim: papai, tá tocando aqui September. September? Aí, eu esqueci de mencionar September. Aí ela cantou, aí o motorista fez: desculpa perguntar a sua idade. Aí ela falou, poxa, você gosta dessas músicas? Aí ela aprendi com meu pai, e meu pai é de rádio e tal, então, assim, essa herança, graças a Deus, eu tô passando para ela como um esmerindo, né? Eu tenho um filho de 10 anos que canta Setembro todinha. Cara, que massa, bicho. Eu tenho esse orgulho. Mas eu falo para ela o seguinte: Bruno Mars é um cara, na minha opinião, que ele nasceu em uma época errada. Ele era para ser anos 80, mas cara. ele foi apadrinhado de Michael Jackson. Exato, a influência dele não é gratuita. Sim, entendeu? Sim. Ele tem uma base. Tem uma base. Você vê a produção dele é toda baseada nos anos 80, né, cara? Totalmente. E ele canta muito e é muito bem influenciado. Perfeito. Pena que Quincy Jones não está vivo para produzir ele. Quincy Jones, que produziu os 3 discos, os 2 discos principais de Michael Jackson, foi o The Wall e o Thriller. Tocasse muito Barry White. Barry White também Barry tem White é clássico. Barry White vai estar tocando até em casa hoje, noturna. Toda noite, né? Não, uma noite sem You Are The First, The Last é difícil. Uma noite sem Let The Music Play é difícil, é complicado. Tô aqui, perfeito. Que época mágica, né, menina, a gente viveu, né, cara? Anos 80, tu já discotecava, tu veio no final dos anos 80 para... O teu boom foi anos 90, né, Esmeralda? 80 para 90, né? Mas, diferente de Érico, eu já fazia essas festinhas de garagem, né? Não, eu fiz muita. Quando o Érico já estava nas boates... Eu não sei se ele começou, mas nessa época, assim, ainda com problema de sair de casa, mas a história dos assustados, não, vai ter uma festinha aí, como já sabia. Não, tem fulano de tal, não, o Esmerindo, ele tem disco e ele conhece de música. Era assim mesmo. Aí todo mundo se reunia, levava os discos e aí com uma radiola só, né? Era o cara que sentava lá e chegava o pratinho e o cara não saía dali para botar a música, né? E aí tirava a música. O cara não bebia, o cara não comia, o cara não pegava a mulher, o cara não fazia nada. Só música. Só música. Eu já contei isso para você. Na minha casa acontecia muito assim, final de semana, né? Eu só vamos visitar alguém da família. Eu inventava uma dor, qualquer coisa, para ficar em casa sozinho escutando música. A securar a música, né? Então, aí começam nessa época fazendo essas festinhas e a coisa vai evoluindo. Quando eu consegui comprar o primeiro garrafa, foi uma loucura. Né? Não, teve a fase dos 3 em 1, que eu já falei, mas teve uma fase melhorada, né? Desse começo, que eram 2 garrafas. Um emprestado de uma pessoa. Isso. E outro emprestado de outra pessoa. Que era um system, né? Quando você comprava, não comprava só o toca-disco, era um system. Era um system. Na época era o som modulado, né? Isso. Aí eu comprei um IC3, que era um mixer que era considerado muito bom para a época. Foi não sei quantos meses de salário meu. Chamado Tonos. E aí era 2 garrafas, como a gente chamava na época, pé duro. Que não tinha pitch, belt drive. Sem tração digital, nem direta, nem nada. Né? Diferente dos outros, ele era muita força. A agulha que tivesse, às vezes era uma agulha... Era uma Lesson. Era uma de um jeito... Não, Lesson tem essa marca. Era uma Lesson de um lugar, uma Axe do outro, que a Axe era melhor do que a Lesson. E aí a qualidade mudava. Mudava, mas que nada. O cara Vocês usavam muito álcool para limpar o disco? Não, o álcool foi uma doidice que alguém inventou, que só fazia lascar os discos.
Eu usei muito, cara. Ué. Porque Não, você água depois dos- guarda. Você não limpasse o disco direito pra guardar, aí lascava a capa, você perdia a capa. Você perdia uma coisa importantíssima, aquela capa, pô. Perfeito. Entendeu? Porque você o encarte. molhava, ia molhando, mano. E o encarte, né? Que você perdia, Também. ligava as informações, né? É muito... E aí, depois dessa época, aos poucos, eu comecei a frequentar festas maiores e fui convidado, né? Para fazer uma festa grande no dia. Eu nunca demorei tanto para ligar um som na minha vida. A primeira vez que eu fui fazer uma festa grande, entendeu? Com um equipamento grande. Rapaz, aí, só o equipamento já era um mundo, né? É porque tu montava o som, né? Tocar pra mim nessa época Não, era chegar tocar, e ligar, né? era armar os dois Que passadiscos às vezes e o tava pronto. mixer, e o som era alguém. Eu só fui ter som pra Era tocar. alguém que ligava isso aí? Não, era alguém que tinha. Ah, tá. A minha Ah, parte, tava pronto, eu era sempre tocar. fui DJ. Eu nunca montei som, nunca tive som. Entendi. Ele tinha som. É. A história dele era como DJ do som dele. Entendeu? Que foi uma outra época, anos 90, né? Muito bom. A questão dos bailes funks que... É que não era... Veja, muita gente confunde. Quando fala discoteca, que era um paredão de equipamento, que tem até hoje, né? Tem no Maranhão, tem no Pará, que são as aparelhagens, né? Aqui em Recife também teve, que é uma cópia. Todo mundo... Que isso começa nos anos 70 com Big Boy e Ademir, que ele sai da rádio e leva para o Canecão e monta um equipamento e começa a fazer o baile... É baile da pesada? O baile da pesada lá. Que aí depois vira uma casa de show, o Canecão, e eles aí começa a rodar. Certo. Isso é copiado de todo mundo. Então, os equipamentos, as equipes de som, elas começam com isso aí. No Rio teve várias, e aí aqui também teve, né, as equipes, tem vários nomes. Eu fiz parte disso aí, que era o cara que conhecia para ligar, para organizar, né, para mixar o som e passar a noite tocando. E aí era pior, porque você tinha que montar e desmontar iluminação e som. Você ia aí pra realmente... por exemplo, no Clube Náutico, que é um clube bem difícil você trabalhar, que ele é a sede social é redonda. Em algum momento a gente teve que mandar fazer uma parafernália de ferro para colocá-la naquela parte lá onde tinha os camarotes para pendurar o som, porque não podia ficar no chão. Aí depois de muito trabalho, imagina, tu botar um som ali e tirar. Aí foi depois que pintou grana, deixa fixo. Aí ficava o equipamento lá e montava só o palco. Aí isso era muito emocionante. Imagina, tu ligar tudo e tal, montar. Quer dizer, era um show. Esses caras era show também, mas chegava lá, apertava o botão, estava tudo pronto. A gente era montar e desmontar. Então, à noite, a festa, o evento começava antes e terminava depois. Muito depois. Muito depois, para desmontar tudo aquilo. Carregar caminhão, né? E aí tinha o pessoal que ajudava, né? Os holders, né? Que na época... sim. O pessoal que estava com a gente, os meninos diziam, pessoal, vocês agora vão descansar, vão dormir. Quem disse que alguém ia? Porque o cara queria curtir a festa mesmo. Sim. Tava ali só por... Não era grana. Às vezes, né, o cara não tava ali nem pelo grana, ele tava ali pela farra a mesmo. farra, a festa, assim, porque... O cara é da equipe de som, é uma moral. Imagina, aí todo mundo com a moral. camisa, entendeu? No palco, artista. Ari. sim, então, sim. imagine isso. E, inclusive, vários presidentes de clubes, eles chegavam e diziam, eu queria saber... Eu já escutei isso, tá? Muito feio, assim. Qual é a maconha que tem dentro dessas caixas aí, meu amigo? Porque esse povo todo vem ver o quê? O cara acostumado com... Aqui em Recife, tá? Em Baluzê, Trepidantes, Sim. Alcano, né? Grupo Alcano. Aí chegava o cara com a equipe de som, um caminhão mesmo de som, mesmo de caixa. Ele dizia, é um barulho infernal. O povo vem ver o quê? Eles não entendiam. Entendi. Não entendiam. A minha avó morreu e só foi entender o que eu fazia pouco tempo antes Em outra dela vida. morrer. Olha Pouco só. tempo dela morrer. Eu tentei explicar para ela várias vezes, ela nunca entendeu. Aí, umas semanas, uns meses antes dela morrer, eu me encontrei com ela, ela chegou para mim e fez, meu filho, Agora eu sei. eu entendi o que você faz. E eu disse, foi mesmo, vó. E o que é? Ela disse, você é o cantor. Exatamente, vó. Meu pai... Entendeu? Sem cantar nada. PN. Ô, Ari, Oi. meu pai, ele foi comigo algumas vezes, né? Graças a Deus está aí. Minha mãe partiu, mas meu pai está aí, graças a Deus. Ele... Aí chegou lá, viu aquilo tudo, né? Aí... Mas como é que isso funciona, né? Assim,
E aí eu disse, não, o senhor tem que ficar para entender. Aí começava botando música e tal, aquele negócio alto, era muito som, né? É até hoje, né? Aí, agora, para ele, a maior piração foi que chegou um menino assim, o secura mesmo de som, tá? Ele chegou assim perto da caixa do grave, meu irmão, ele ficava ali. Eu já vi isso. O cara botar o ouvido dentro da caixa de subgrave. Aí ele disse... Esse cara nunca... Ali ele perdeu a audição. Ou ele, no outro dia é que ele vai descobrir o que aconteceu com ele. Isso, perfeito. O apito depois do baile, todo apito, mundo sentiu, né? Você tem alguma perda auditiva? Não. Eu tenho. Eu não tenho, cara. Sabe quem eu fiquei besta? Eu trabalhei com ele em 99 na Top FM, fazendo Radiola Dance, Nando Banana. Nada um pouquinho. Cara, ele colocava o fone, aí eu é que regulava aqui, né? Ele... Aumenta. Aí eu, 8, 10. Pronto, chegou no 10. Ele, mais, aí eu, cara, tá no 10 já, tá no topo aqui. Eu não aí tenho. Ele, não escuto nada, cara. Graças a Deus, eu não tenho. E olha que vivi Eu tenho, mas eu sou um dos que tem menos perda. Não zero como você, meus parabéns, mas eu tenho uma perdazinha de uns 20%. Nos dois? Eu tenho 20% aqui e nos agudos. E aqui eu tenho 10% nos médios, na voz. Olha, deixa eu só falar a questão de musicalidade, assim, de estilo. Eu gosto demais dessa seara. Tem um estilo que eu amo e que veio do Rio de Janeiro, que é o Charme Dance. Charme. Cara, eu acho E aí show. você vai falar do DJ Corella. Tecnicamente falando, chama-se R&B. R&B, sim. O Charme, o soul, né? O Charme é o nome popularizado. Popularizado, né, que a gente trouxe. Mas é o soul, né? É. Eu gosto muito desse estilo. Eu amo. Acho muito charmoso. Eu gosto muito do Deep House, que é uma coisa... Pronto, tem um DJ que eu acho muito legal o som dele, que é o Miguel Mix, ele é da Califórnia. Miguel Mix. Acho muito Bom, o Miguel influenciou muito meu som. Foi? Por volta dos anos 2000. Eu passei a tocar... Ele é muito bom, cara. Eu passei a tocar aquela linha de Deep House que ele toca. Pronto, aquilo dali é a minha praia. Adoro. Naquele momento, foi o som da Overpoint. Exatamente. Foi o som, o Deep House subindo pro Soulful House. Aquilo ali foi a cara do Overpoint. Combinava demais com aquele momento, mundialmente falando em termos de música, e combinava demais com a sofisticação da Over. Foi o som da Overpoint. Quem frequentou e ouviu, vai lembrar da Over na hora. Pronto, eu gosto muito, eu gosto demais. Inclusive, Ari, eu não toco muita coisa, né, no I Love Flashback, que acontece todo domingo na Hits FM. 5 da tarde. 5 da tarde, 17 horas, 103.1. Que Eric, inclusive, vai fazer várias participações. Vamos embora, tamo junto. E você vai ser convidado nesse dia para você vir. Faço questão. Toda vez eu dou esse aperto e ele sempre foge pela tangente. Não, porque é domingo, eu não sei. Não. Eu tô sempre. Ele é padrinho do programa. Eu tô sempre dormindo, dando os meus cochilos. Às vezes, quando eu acordo, aí tem mensagem de esmerendo já na última hora do programa. Eu peço desculpa. Pois é, meu amigo, porque para mim é uma referência, né? Foi bom isso e tal. Que ele sempre elogia, né? O cara é muito educado. Mas eu sempre digo. Elogio porque é bom, pô. Mas me diga aí, cara, o que tem que fazer. Então, assim, eu tenho uma liberdade muito grande de tocar aquilo que a gente quer. Então, eu toquei tanto charme já, né? E porque DJ, ele... Eu não sei que paranoia é essa, sabe, Érico? Mas eu acho assim... o que é bom dessa história da música? Veja, a música, para mim, ela é música como música. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com música. E, assim, num programa, eu entendo que quem é que escuta programa de rádio? Né? Quem é que escuta programa de DJ? Não é só DJ. Não, de jeito nenhum. DJ, então, assim, se ele escutar, é para falar mal. Isso, eu não toco para DJ. Eu não toco para DJ. Infelizmente, a maioria, porque a gente nunca pode generalizar, mas a grande maioria tem esse pensamento. Então, ele, por exemplo, aí eu toquei... Rapaz, DJ não tem audiência. Entendeu? Então, assim, a gente escuta as pessoas, rapaz... Eu não preciso nem pedir música. Graças a Deus, eu vi isso. Inclusive, eu fiz um print e mandei para você. Sim. Rapaz, seu repertório é impecável. Não precisa nem pedir música. Meu amigo, um DJ escutar isso, né? É muito massa. Quer dizer, que não, cara, toca isso, toca aquilo. Quer dizer, é bacana porque a gente se guia também, né? Tem uma referência. Mas você escutar isso, rapaz, é muito bom o seu repertório. Por quê? Porque a preocupação é o que é que a gente toca para agradar? O que é que a gente pode fazer? Dentro, lógico, da realidade, porque é um programa de disco music e tal, toca muito, toca 70, 80, 90, 2000, 4 gerações, é muito difícil, é muita coisa, né? Quando você vê, tá repetindo, então é muito bom essa opinião, sugestões, mas é abrir isso. Então, eu já toquei charme, já toquei, como é que fala? A galera do... Do funk? Não, do funk não.
que é Soul Music também, Soul Music, né? Sim, Nacional, sim. Nacional. Né? Que a gente tem aí um monte, né? E aí muita gente diz, o programa não tem nada a ver, começou com uma linha, agora é outra coisa. Pode ver que é um DJ falando. Olha, um clássico que eu acho foda a batida é Sossego, do Tim Maia. Bom, aquilo ali é graças às raízes dele. Você sabia que Tim Maia tocou como DJ no Recife? Não. É. Olha pra isso, Tem dá uma- um corte. tem uma- Aí é uma raridade. Não sabia, tem uma sério? casa chamada Inconfidente, já ouviu falar? Não. No final dos anos, no comecinho dos anos 70. Essa casa era de um... Eu tinha um ano, pô. Pronto. Eu sou de 69. Pronto, foi logo depois que Tim Maia chegou dos Estados Unidos pro Brasil. Ah, Trazendo um monte de disco, você sabe, essa é história. sim, sim. Ele passou muitos anos lá Cara, ele nos Estados tocou Unidos, aqui. e aí ele foi pro Rio de Janeiro e começou a ser formador de opinião lá. sim. Porque ele trouxe muito disco, trouxe muita informação, e aquilo seria a base da influência do que seria a música dele fazendo sucesso depois. Mas, enfim, tinha esse dono dessa boate chamado Roberto Souza Leão. Esse cara era dono da Inconfidente. Ele, para poder... Ficava onde, Érico? Em Boa Viagem. Boa viagem. Eu não conheci. Esse cara, para treinar os seus DJs, para trazer influência importada de fora Sim. os seus DJs, ele trazia Tim Maia, Olha pra do isso. sul para cá. Botava Tim Maia para tocar e assim, pedia para que Tim Maia deixasse os discos e instruísse os caras para eles seguirem essa linha, que era a linha do mundo, que era a música black americana Sim. dos anos 70. Era aquilo ali, o momento da Soul música music, mundial era aquela ali, tá entendendo? E quem me contou isso foi o próprio dono, o Olha Robertão. Olha só. E quem influenciou muito também, o sobrinho do Tim Maia, né? O Sim, Edmundo. sim, Tem uma sim. sonoridade... Mas um chato, mas uma voz fantástica. Mala, mas é muito bom, viu, velho? Uma voz incrível. É. Eu sou fã da música dele, no começo da carreira Não dele. go- Hoje ele é muito... Hoje ele tá falando muita besteira. Mas ele é muito a música bom, dele velho. hoje em dia é muito conceitual. Não me agrada. Antigamente, quando ele era popular, aquela época ali de Colombina... Manuel, Isso. aquilo ali é massa. Manuel Outro cara que eu foi. curto demais, que é carioca, Cláudio Zoli. Então, fantástico. Um cara Chega- que é bom fantástico. demais. um cara que tocou aqui, né, assim, que é meio o estilo dele, como é o nome dele? Eu tocava acho que no Aldre, ele passou muito tempo, ele veio do Rio para cá. Pedro Quental? Pedro Quental. Pedro Quental. É, Pedro Quental é sim, dessa escola. É aquela pegada. Essa escola. Exatamente. É. Eu acho que ele tem algum amigo de Cláudio Zoli, alguma coisa assim. Eu toquei muitas vezes com ele, assim. Eu abria a noite, ele entrava e depois eu entrava na sequência no Music. Olha, Music. Eu tava Music. no Aldre, mas não era. Que era Music, diferente, porque era o né? Alder já foi o Music tem uma... Music é de 2005 pra cá, não? 2003. Ó, a gente já tá na reta final, a gente tem que marcar 3 horas de podcast. Bom, falar das festas. Sim. Só antes de falar das suas festas, a Nox, que foi assim, o que é que foi aquilo, hein? Foi um conceito totalmente diferente, a né? Nox era uma casa de música eletrônica voltada para o músico totalmente de música eletrônica. O público, digamos, Você entre tocou lá? aspas, de novo, de boate, nunca foi ali. Porque ela não tinha estrutura para agregar esse público. Agora, ela, dentro do universo da música eletrônica, ela foi um ponto de referência, porque ela tocou só música eletrônica. As outras casas do Recife, todas tocaram música eletrônica. Também, né? Mas dentro de um contexto diversificado. Olha, Clube Hype. De O Nando Hype Banana. foi um sonho de Nando, Alexandre. Foi depois da Over? Ou foi antes? Foi no Passo, não foi? Não, no Passo não. Foi Não? no Recife antigo. Foi antes da Over. Foi antes da Over. Over. Foi na época do... Pra você ter uma ideia, eu fui na Hype 2 ou 3 vezes, mas eu não conseguia frequentar, porque eu trabalhava na Fashion, que era no Recife Antigo, lá junto. Só música eletrônica eu fui lá uma também, né? única vez. Mas teve uma época que eles comercializaram também numa noite em tributo a Overpoint, chamado Overspirit. Entendi. Foi quando eles fizeram mais sucesso, diga-se de passagem. Ele tinha uma chamada na Transamérica, que era a rádio oficial da Clube Hype. Eu já comentei com esse menino. Eu achava isso muito ousado e muito massa. Ele dizia:
No final da chamada, atenção, se você não gosta de música eletrônica, não vá a Clube Hype. Mas isso aí funcionou ao contrário, né? Não, então. Funcionou. Não, foi como tinha também na Boa Vista a pior coxinha do Recife. Não sei se vocês chegaram. Lembra? Tinha. E eu só vivia lá e era cheio. Mas no caso da Hype, vamos lá. Como o público do Recife de música eletrônica, ele é Sim, muito... mas você diz ao contrário, chamou mais pessoas? Não, ao contrário. Ele, em vez de agregar, ele afastou. Por quê? Como eu estava dizendo, o público que gosta de música eletrônica, ele gosta de variar de local. Ele gosta de festa de música eletrônica. Tá aqui hoje, está ali amanhã. Itinerante, né? Itinerante, lugares inusitados. A rapaziada da boate era muito fiel. Não. Aí era uma casa que estava fixa ali, pô. Uma rave todo final de semana não funciona. E o público comercial que agrega para casa, eles afastaram fazendo isso. Esqueceu de falar da 363. Sim, 363 era em Boa Viagem também, né? A 363 teve duas fases. Teve a primeira fase dos anos 70, 80 e teve a segunda fase que eu toquei lá nos anos 2012, por ali. Junto a, mais ou menos, da época da Pique Elefante. Maceió, Midô foi uma casa icônica em Maceió. Se você perguntar a qualquer alagoano que foi a Midô, ele pode até dizer que não gostava, mas já ouviu falar. Foi uma casa que durou 20 anos e uma casa que tinha um som extraordinário. Para a época, tinha uma iluminação boa. Era uma boate muito sofisticada, muito bonita. E eu tive a honra de... na sequência, quando a UV fechou, na segunda fase, eu fui passar um final de semana lá para reinaugurar ela, dentre as várias reinaugurações que ela teve, e foi tão bom, foi tão bem sucedido, que eu também passando quase um ano lá. Foi legal. Muito bom. Voltei para inaugurar a Fashion Club. Perfeito. Disco Night. Disco Night é a minha festa. A minha festa é uma festa com perfil... eu tenho dois perfis. Eu tenho um perfil de uma festa chamada DJs Edition, que somos eu e meu residente, que é Eduardo Baiano. A gente faz em bares, em lugares que tem parceria. Se você tem seu bar e você quer entrar numa parceria comigo, me acrescenta no meu Instagram, que é DEJYérico. E aí a gente vai conversar. E tem um outro perfil dessa festa, que é um perfil com DJ e banda, que eu faço em lugares maiores. Por exemplo, o Downtown. A minha próxima festa da Disco Night, que é agora no dia no dia 14 de agosto, será no Beer Dock, em Casa Forte. Dia 14 de agosto. Dia 14 de agosto, uma sexta-feira. Essa festa vai ser só DJ, eu e Baiano. E normalmente quando eu faço do Downtown é DJ e banda, porque a banda agrega mais, a casa é maior, enfim. Essa é a Disco Night, né? Eu passo a festa dela o ano todinho. Dentro desse conceito, em agosto, eu, junto com o Esmerino, enfim, a gente está ainda amadurecendo como é que vai ser. Nem fala local, nem data. Não? Não. Então tá. Mas só o nome da festa? É um revival da festa. A gente vai fazer um revival da Fashion Club, que foi essa casa maravilhosa que eu tive a honra de inaugurar, tocar. Shopping Recife. Shopping Recife. Não, mas a Fashion não foi só isso, aqui não. Ela teve... Aqui, ela teve na Bahia, ela teve em Santos, ela teve... A Fashion Club? Ela teve em João Pessoa, ela teve... Mas ela partindo teve, do Recife? Sim. Não, ao contrário. Ela começou lá e veio para cá. Começou onde? E daqui foi para o Nordeste. Ela começou onde? Ela começou em Brasília. Brasília, como o Fashion Club começou em Brasília. E todas essas casas eu tive o prazer de inaugurá-las. Eles gostavam tanto do formato de DJ daqui do Recife, no qual o Nando participou na primeira versão, que importava. A gente ia inaugurar as casas, a gente foi inaugurar, porque eles queriam que esse formato fosse o exemplo para todas as casas. E assim foi, inclusive Salvador. Entendi. A gente viajava, inaugurava e voltava. Mas assim, voltando para a festa da Fashion, será a quarta festa, tá? Sendo que num formato maior,
né? Vai haver um investimento maior em termos de estrutura e tudo, e aguardem mais informações, porque meu comercial não permite. Agora vamos para a festa da Overpoint, que está aí na boca do povo. Graças a Deus não temos mais ingresso, não temos mais mesa, não temos mais camarote. O que a gente tem pela frente são 1 mês e meio, quase, de propaganda e estímulo nas redes sociais institucionais. Certo. Porque a festa, graças a Deus, não tem Sucesso mal o que absoluto. vender. Né? Vai ser no Família Juliana. Tem um público fiel, né? É um público que estava adormecido. Qual é a faixa etária? 40 a mais? 40, entre 40 e 65. Certo. Lógico, tem Toca a música de abertura? Ah, claro, se não tocar, a gente apanha. Né? E, assim, a abertura da Over é uma coisa assim, já faz parte da minha história, digamos assim. Muitas vezes, muitas festas eu vou tocar e as pessoas pedem a abertura e ela faz parte do... Érico, teve do uma repertório. boate aqui na Bernardo Vieira de Melo, Sphinx Bar. Eu vou falar. Sim, sim. Lembra? Sim, Não é aqui na beira da praia, né? Tinha uma também, né? Boitoy. Tu lembra? Então eu sei que foi uma casa GLS, mas não... Eu acho que eu fui lá uma vez. Não, nunca fui, não. No Pina, né? Eu tenho uma residência que nunca mais eu toquei, mas eu gosto muito de tocar lá, que é na festa de Fredinho Queiroz, que foi alguns anos na Metrópole. Metrópole. E Que antes hoje- era Dr. Freud. Isso. E hoje é no Retrobar, que é um bar que tem lá na Boa Vista. E é uma festa incrível, assim, independentemente de ser de um perfil GLS, é uma festa animada, com um time de DJs de primeira. E eu tenho muito orgulho de ter participado do começo, do meio, e nunca mais Fred me chamou. Se chamar, eu vou de novo. Dr. Freud, já tocou lá? Dr. Freud toquei como convidado. Dr. Freud, né? Como convidado. Como convidado. Como convidado. Certo, perfeito. Então a gente vai ficar sabendo dessas novidades aí No perfil, né? Vai lá no perfil, No já perfil? segue, né? Sim, tem o perfil da Fashion Club. Fashion Club, é só Fashion Club, Fashion né? Club Recife. Fashion Club Recife, né? E... No Instagram. A gente... Até colocar um arroba lá no teu perfil. Pro Pra pessoal jogando ir pra lá. Isso. Jogando pra lá. Quem quiser me adicionar no Instagram, como eu já disse, DJ Érico. É isso aí. Cara, tu devia fazer um livro, cara. Já pensei nisso. Eu tive uma coluna no Bob Flash sobre isso. Foi? Chamava-se Uma Breve História da Noite do Recife. Foram uns 2 ou 3 anos de Pô, histórias. Todo mês tinha uma história diferente contando tudo isso e muito mais. Eu acho que dá para fazer uns 5 ou 6 ou mais Érico, a partir podcasts. de agora no ar, inclusive vou dizer aqui, precisa registrar, pelo menos a partir de agora, porque poucos registros, né? É verdade. A gente com dificuldade aí para movimentar uma rede social por pouco registro. Então, pedir também para o pessoal, você que viveu aí nessas casas, né? Mande para Érico esse material, fotos, vídeos. Exatamente. o que Qualquer tiver, registro que entendeu? você tiver, Perfeito, mande pra Zé. gente que a gente arruma um jeito. Quem quiser dar uma olhada também no meu canal no YouTube, lá tem 2 anos de live na pandemia e mais algumas lives da Overpoint que a gente fez durante a pandemia, que foi, na verdade, o trampolim para a festa da Over. Né? E foi o trampolim também para a minha carreira de produtor, porque hoje eu sou DJ, mas eu sou muito mais produtor do que DJ. Eu não vivo mais à noite, até porque a noite não existe mais, mas a gente já conversou sobre isso. Então, por um lado é ruim, por outro lado é bom, porque graças a isso é que minhas festas existem. Porque se tivesse uma casa extraordinária aqui, seria muito mais complicado, na verdade. verdade. Mas enfim, a vida é assim. Eita, Celso. Esmerido, É isso. todo domingo, 5 da tarde, Todo na domingo, Hits 5 da FM. tarde, é Love Flashback. I Love Flashback, das 5 às 7. E das 7 às 8. A partir das 19 horas, né? É. Também muito pedido aí para matar a saudade, um programa de freestyle aí, o revival do Escancaro, né? Que o pessoal pede muito, então eu acabei cedendo e fazendo. É muito bom. E toca tudo isso, 70, 80, 90. Aguardo a minha participação. Não, urgentíssimo, né? Porque eu já estendi esse convite, mas agora vai, né? E aí, Agora vai. E aí vão ser várias, porque até lá, né? Muito tempo. E é o que se toca, né? É assim, a gente fala aí a linguagem do que o povo quer ouvir. A gente mata a saudade. Então é muito bom, né? Viajar no tempo é bom demais, né, cara? Isso. E você precisa estar mais presente, por favor. Tá bom.
Tá certo. Seu pedido é uma ordem. E obrigado, Gente, Ari, mais uma vez. que é Obrigado. isso, Essa você- Muito obrigado, você é muito da obrigado casa. pelo convite. Me senti muito à vontade. Você Você é da é uma casa. pessoa incrível Muito obrigado. e soube conduzir muito bem Eu sei podcast. que quando a gente desligar aqui os microfones, aí eu vou fazer. Cara, ele devia ter perguntado isso, ele devia ter falado aquilo, mas o tempo é normal. muito Aí curto. Marca a parte 2. É. Obrigado também por ter participado dessa longa história, né? E da noite, assim, que a gente gosta muito, aprendi muito. Rapaz, tem tanta coisa pra É, contar. tem muita mim coisa. está aqui Inclusive, você não tem que cobrar a mim, não. Porque você está me devendo também Um pod, né? pod aqui para contar das suas histórias aí. Tem muita história. Muita história. Os bastidores do funk eu fui na carioca. festa na época do funk carioca, quando estava estourado, aí fui lá, levei um pessoal do Rio, fazia matinê. Aí eu fiz umas duas naquela lá. Tu nem tava lá. Não Sucesso tinha condições não, meu. absoluto. Tá bom tocar de noite, como é que ia tocar na máquina de noite? Quer me matar? Não, então assim, você vê quanta coisa. E a Muita gente tem coisa. coisa que a gente faz, que a gente fez, que a gente não lembra. E aí quando começa, vai puxando É que uma coisa, vai lembrando, surgindo, né? vai lembrando. Isso, mas o bom é isso, né? Que todo mundo trabalhou muito, continua trabalhando. Eu É. continuo na pista aí, sem fazer festa, mas tem um gatilho aí, o pessoal pedindo aí alguma coisa, quem sabe aí, de Graças repente, a Deus. destrave e a gente vai. Mas no final é isso, todo mundo gosta muito disso. É de música, é esse bate-papo. A gente vive isso está na alma, né, Érico? Não consegue no sangue. sair, tá no Com sangue. certeza. Quando eu me vejo em casa, quando eu não estou fazendo nada, estou fazendo o quê? Escutando música, montando uma playlist. Eita, qual é a música? Já que eu vou do- tocar? do próximo já programa. pensando no programa e tal. Muito bacana, é isso. Obrigado, Ari. Gente, estivemos aqui com essas duas feras das noites. Que saudades, que viagem no tempo, cara. Bom demais. Érico Júnior e esse menino Vieira, o nosso querido De Vieira, que apresenta aqui todos os domingos na Hits FM, às 5 da tarde, em 103.1, o I Love Flashback. Querido Érico Júnior, um abraço pra você, irmão. Tamo junto, Sucesso, irmão. foi um prazer te conhecer. Valeu, Gente, Ari. fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do nosso Pod 2Cast. Até lá. Valeu.